Após André Mendonça determinar que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, faça em 48 horas a leitura do requerimento de prorrogação dos trabalhos da CPMI e do INSS, o ministro pediu que sua decisão seja analisada pelos demais colegas no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mendonça marcou a sessão para análise do seu voto para o dia 3 de abril. Agora, todos os 10 ministros serão obrigados a dar sua opinião sobre o caso. A questão toda foi quem vai decidir, quem vai confirmar essa decisão do ministro Mendonça. Não é isso, Matheus? Primeiro, seria uma das turmas do Supremo, mas agora o ministro corrigiu isso. Perfeito, Márcio. Assim que saiu a decisão, constou ali no andamento processual que a decisão dele havia sido submetida à segunda turma do STF, aqui um pouco mais cedo. Junto com o Caio, a gente estava tentando, inclusive, mapear ali como poderia ser cada voto, porque são 5 ministros do Supremo na segunda turma. Mas o próprio ministro André Mendonça publicou uma nova decisão para retificar essa submissão à segunda turma. Agora, na verdade, o ministro leva para o plenário, para o conjunto do tribunal. Os 10 ministros, portanto, terão que votar, inclusive o presidente. Eu falo 10 ministros, porque vamos lembrar que Jorge Messias, indicado para a vaga de Luiz Roberto Barroso, ainda não foi sabatinado pelo Senado Federal, tampouco foi aprovado, portanto o Supremo está desfalcado com 10 ministros, mas uma decisão muito relevante do ministro André Mendonça, essa mudança, porque imagino que o ministro tenha visto que vai tratar de um debate constitucional de fundo, não é apenas uma decisão, digamos assim, corriqueira, e portanto ele manda para que todos os ministros possam opinar sobre isso, e agora, quando se formar 6 votos para algum dos lados, será o que vai prevalecer. Até o momento do julgamento do plenário virtual, segue valendo a decisão, mas assim que começar o plenário virtual, essa decisão pode ser revertida. Como a gente vê aí na tela, o ministro afirma, retificando o que havia dito, ele submete, na verdade, ao plenário do Supremo Tribunal Federal e não à segunda turma. Anteriormente, se fosse na turma, seria analisado pelos ministros Cássio Nunes Marques, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, juntamente com André Mendonça. Esses 5 são os integrantes da segunda turma do Supremo. Mas agora, na verdade, os 10 ministros terão que dar a sua posição sobre o caso. Lembrando, só para concluir, que o ministro se ancora em uma decisão anterior do Supremo sobre a CPI da Covid, quando o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, havendo 1/3 da assinatura da oposição, já é o suficiente para a abertura de CPI. Agora nós estamos falando em prorrogação, não é abertura. Portanto, são coisas um pouco diferentes, mas que dialogam, pois estamos falando do poder de polícia do parlamento brasileiro. E agora, portanto, além de Mendonça, os outros 9 ministros terão que opinar. Se formando maioria de 6 para um lado, é o que vai prevalecer.